Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e este é o primeiro de uma sequência de vídeos sobre posicionamento, mobilização ou transferência e transporte do paciente cirúrgico. Nesse diapositivo podem ser vistas algumas das principais formas de posicionamento do paciente para diversos procedimentos cirúrgicos. Essas alterações de posicionamento devem ser feitas de maneira lenta e gradual, uma vez que a mudança do posicionamento de maneira muito rápida leva à perda ou à dificuldade da manutenção do equilíbrio hemodinâmico, a dificuldade do organismo se preparar ou se adaptar àquelas mudanças provocadas pelo efeito da gravidade sobre retorno venoso, alterações respiratórias e outras. Então, as alterações fisiológicas são mais relacionadas com a velocidade de alteração do posicionamento, embora o tempo de cirurgia também afete essa capacidade adaptativa fisiológica que nós temos. E o tempo de permanência naquela posição vai gerar o aumento do risco de lesão por pressão, lógico, por efeitos mecânicos sobre aquela região dependente, a região que está suportando o peso do corpo do paciente. Então, temos na letra A o decúbito dorsal horizontal, posição utilizada para o maior número de cirurgias, cirurgias abdominais, cirurgia sobre o tórax, cirurgia sobre mamas, tiroide, etc. A maioria das cirurgias oftalmológicas são realizadas nessa posição. A letra B, temos o decúbito dorsal com céfalo declive, que vai levar às alterações fisiológicas compatíveis com o aumento do retorno venoso, mas com a dificuldade respiratória espontânea desse paciente. O decúbito dorsal com céfalo aclive na letra C, a letra D a posição de litotomia, a letra E a posição lateral direita e as letras F e G a posição de decúbito lateral direito com a angulação da mesa, a redução ou o abaixamento da parte inferior e da parte superior da mesa, levando à abertura do espaço entre a crista ilíaca e o gradil costal, que são posições muito utilizadas, tanto para cirurgia na loja renal, cirurgia torácica, principalmente vídeo assistidas, e na letra H, o decúbito ventral horizontal. A letra I é a posição sentada. Cada uma dessas posições leva a riscos e vantagens e desvantagens específicas de cada uma delas que vão ser apresentadas ao longo desse e de outros vídeos. No cuidado básico do paciente anestesiado, quando vai ser mantido em decúbito dorsal horizontal, deve-se prestar bastante atenção aos principais pontos de pressão, que são pontos que, em geral, podem evoluir com mais facilidade a isquemia e lesão por compressão, pela manutenção do peso do próprio corpo sobre aquela região, que pode lesar a pele, lesar tecido celular subcutâneo, o scalp do paciente, cotovelos. Então, é importante que se conheça as regiões de maior pressão, que são aquelas regiões chamadas dependentes, as regiões que são inferiores do corpo, que ficam diretamente em contato com a mesa cirúrgica e os suportes dessa mesa cirúrgica. É conhecido que as regiões como a região occipital, a região dorsal, na altura dos mamilos, mas na região posterior, a região das escápulas, a região sacral, o calcanhar e a região maleolar, tanto lateral quanto mediana, são estruturas, são regiões que são bastante passíveis de lesão por contato e pressão. O cotovelo também deve ser protegido, já que há uma possibilidade de lesão fácil por pressão
na passagem do nervo ulnar, que é bastante superficial, né, na parte medial do cotovelo. Então, ali onde passa no olecrano, qualquer pressão sobre esse cotovelo pode levar à lesão isquêmica. A manutenção dos braços do paciente em a abertura que não deve ser excessiva, ou o posicionamento dos braços ao longo do corpo, ou o posicionamento das mãos sobre o tórax, como às vezes orientada pela necessidade cirúrgica, devem todas elas ser cercadas de cuidados devido às vantagens e desvantagens que elas podem oferecer. É importante lembrar sempre da manutenção de recursos de diminuição de pressão, como a manutenção de travesseiro no paciente em decúbito dorsal horizontal, já que esse travesseiro, além de dar conforto, uma questão humanitária importante, é difícil a gente, mesmo fora da situação cirúrgica, é bastante desconfortável deitar nessa posição sem a utilização do travesseiro. Então, isso, além de dar conforto, o travesseiro é uma peça importante, principalmente naquele paciente que vai ser submetido à laringoscopia. Todos sabemos que para uma laringoscopia de técnica mais refinada, há a necessidade de colocação de um colchinho suboccipital para gerar nesse paciente a possibilidade daquela posição olfativa, o sniff position. É importante, então, que para conforto desse paciente se pense na utilização do travesseiro, ou naquelas cirurgias de tempo mais prolongado, que vai gerar uma pressão mantida, e a pressão mantida por um tempo prolongado gera aumento da incidência de lesões. O risco aumentado das lesões ocorre nessas situações de cirurgia de tempo muito prolongado. Então, nessas situações, podemos lançar mão também de equipamento adequado, de silicone, de gel, de espuma medicinal, do tipo caixa de ovo, que faz com que haja uma distribuição melhor daquela pressão na região occipital do paciente, mas também nas outras regiões mencionadas, que são regiões de maior pressão. Então, é extremamente importante o cuidado de proteção dessas regiões de maior sensibilidade à lesão isquêmica ou lesão por mecanismo mecânico, pela pressão exercida pelo próprio peso do paciente. A manutenção dos membros superiores ao longo do corpo, com a palma da mão voltada ao corpo, ou se a opção é manter os braços abduzidos, que essa abdução não atinja uma abertura tão grande quanto 90 graus de abertura. Então, essa abertura máxima de 90 graus permite uma proteção ao plexo braquial, e também, no caso dessa situação dos membros ao longo, não ao longo, mas abertos ao lado do corpo, sobre as braçadeiras, abduzidos, que nessa posição, então, se adote a posição de supinação dos antebraços, a mão com a palma voltada para cima, para que se proteja o cotovelo, e também que se proteja o nervo ulnar, que nessa posição seria submetido a uma pressão ou estiramento menor. Então, a manutenção sempre de apoio com material macio, tanto na região occipital, na região dorsal, região escapular, região sacral. Isso se intensifica, essa necessidade se intensifica em pacientes com peso corporal maior. Paciente de muito peso corporal vai provocar uma maior pressão sobre esse tecido. Pacientes também com pouca massa muscular, pacientes muito
emagrecidos têm uma maior exposição das proeminências ósseas, fazendo com que o risco de lesão nesses contatos, nessa pressão, seja mais facilitado também. E lembrar sempre que é importante a proteção dos calcanhares do paciente. Às vezes o paciente submetido a uma cirurgia muito prolongada em decúbito dorsal horizontal, o paciente é muito bem cuidado, uma cirurgia muito bem executada, uma anestesia muito bem executada, uma cirurgia, por exemplo, uma neurocirurgia ou uma cirurgia abdominal, e o paciente acorda sem dor na cirurgia, mas com o calcanhar queimando, uma dor terrível por causa daquele contato prolongado. Então, muito importante a proteção desses pontos todos de pressão e de contato mais prolongado com a mesa cirúrgica, com o suporte, evitar o contato do paciente com metais, principalmente em situações de cirurgia que vai utilizar bisturi elétrico, e com superfícies rígidas. O contato de superfície corporal com a borda metálica da mesa cirúrgica, por exemplo, é de extrema preocupação, pode levar a lesão tanto de pele quanto a lesão nervosa, se por acaso a região desse contato tem algum nervo superficial passando por ali. Manter sempre esse paciente aquecido, coberto, sem exposição desnecessária e se preocupando sempre com a privacidade e com a integridade desse paciente. Então, é uma questão de manutenção de sua dignidade durante a cirurgia, sem muita circulação de gente desnecessária na sala, sem exposição de área corporal que não vai ser submetida à cirurgia e assim sucessivamente. Sempre que for mobilizar esse paciente, muito cuidado com as extensões, com os acessos venosos, monitorização, se o paciente está sob anestesia geral, o cuidado com a manutenção das conexões do respirador é de fundamental importância. Os demais detalhes relacionados a nuances e erros de posicionamento vão ser mencionados na sequência desse vídeo. Aqui são vistos alguns produtos que podem ser utilizados para diminuir a chance de complicações por pressão nesse paciente. Então, o material de silicone, de gel ou de espuma cirúrgica, como foi comentado anteriormente, podem ser colocados na região occipital, na região que vai receber o contato com o tórax, com a região dorsal do paciente, os membros superiores, a região do joelho, que deve ser fletida cerca de 5 a 10 graus para que haja diminuição da tensão na região lombar, que pode gerar dor no pós-operatório. Então, essa angulação com a utilização de produtos específicos para isso, na região posterior do joelho, é de bastante utilidade. E manter a região posterior do pé, o calcanhar do paciente, com pouco ou nenhum contato com a mesa, através da utilização desse material. Desaconselha-se hoje em dia a utilização de rolos de campos cirúrgicos ou de lençóis, porque é um material mais rígido que pode, então, ele mesmo prejudicar o paciente. Então, ele distribui pouco aquele peso do paciente, a pressão fica pouco distribuída, isso pode levar à lesão por isquemia devido à compressão, diminuição da microcirculação na região e, em caso de fricção, arrastar o paciente até lesão de microcirculação com facilidade de surgimento de equimose, de lesão de pele no pós-operatório. Na proteção da cabeça, a possibilidade de utilização das rodilhas, que devem ser, quando utilizadas, de tamanho apropriado para o paciente, e hoje em dia também há uma tendência a usá-las menos e utilizar mais ou a espuma cirúrgica ou essa canuleta que é apresentada aqui, que é uma estrutura que tende a distribuir melhor o peso, a pressão da região occipital do paciente, levando a uma proteção melhor. De qualquer forma, em cirurgias
longe do polo cefálico do paciente, é importante que, mesmo com todos esses cuidados, seja feita a mobilização periódica quando a cirurgia é muito prolongada, porque mesmo esse material que é macio, distribui bem a pressão, mesmo ele, se a cirurgia é muito prolongada, pode também levar a um pouquinho de isquemia numa região ou outra ali. Então, a mobilização discreta, lenta, para um lado, para o outro, a cada 20, 30 minutos, é bastante interessante para evitar isquemia, e há pacientes, inclusive, que se queixam de alopécia no pós-operatório em cirurgias muito prolongadas. Então, esse cuidado é muito importante. Aqui são demonstradas algumas possibilidades. Na primeira figura à esquerda, a elevação da extremidade inferior da mesa para manter aquela angulação de cerca de 10 graus ali na região do joelho, mantendo a região da perna do paciente com uma distribuição mais uniforme de pressão, já que ela vai ficar completamente em contato com a mesa, não apenas o calcanhar do paciente. E ainda assim pode ser feita também uma proteção no calcanhar que auxilia mais ainda a evitar o surgimento de lesão por contato do tipo de escaras, lesões isquêmicas, ou mesmo sem a lesão observável a olho nu, mas o paciente muitas vezes apresenta dor. Você olha na pele, não tem nada machucado, mas ele está com dor, está com queimação, ficou muito tempo em contato. Então é muito importante essa proteção do calcanhar. Mostra-se também na primeira figura a presença da faixa de proteção, sempre evitar um contato muito próximo do joelho com essa faixa, porque na região lateral passa o nervo fibular comum e a compressão ali pode levar a isquemia e lesão desse nervo, então tem que ser cerca de 5 centímetros acima do joelho para dar uma estabilidade sem grande risco de comprometimento do nervo fibular. Aqui está sendo feita a manutenção do membro superior ao longo do corpo, a tentar para que essa faixa que envolve o braço, ela termina sob o corpo do paciente, não sob o colchão da mesa cirúrgica, o que garante uma segurança maior, já que o próprio peso do paciente vai manter aquela fixação do seu braço. A parte superior dessa fixação, desse lençol, deve ser 5 centímetros acima do cotovelo, para que não haja possibilidade de escapar, o membro superior pode fletir de alguma forma e o cotovelo vazar aqui por cima, se estiver muito baixa essa faixa, e também ela sendo colocada lá acima evita o contato com a região do nervo ulnar, que também é bastante superficial e pode ser lesado se houver uma compressão muito importante. Essa fixação deve ser feita com a pressão suficiente para manter a estabilidade do braço, mas sem uma pressão excessiva que possa atrapalhar a circulação sanguínea, o fluxo do soro e a monitorização com o oxímetro de pulso. Aqui está sendo feita também a proteção com material de silicone na forma de canaleta, que tem uma distribuição interessante da pressão, diminuindo o risco de lesão isquêmica e de alopécia. Na segunda figura, a figura central, é feita a proteção com o paciente sobreposto à espuma cirúrgica, naquela semelhante casca de ovo. Essa proteção distribui bastante o peso do paciente, reduz o impacto da pressão nos pontos de maior contato. E aqui também o cuidado importante de fixação do membro superior, sempre com a mão em supinação, a palma da mão voltada para cima. Isso diminui a pressão, a extensão do nervo ulnar, protege o nervo mediano também, e é a posição mais adequada quando se mantém o paciente com os braços abertos e que também devem ter uma angulação com o eixo principal do corpo que não seja maior que 90 graus. Essa abertura, chamada abdução, ela deve ser limitada, uma vez que se você abrir demais esse braço aqui, se ele for abduzido em excesso, vai provocar estiramento do plexo braquial e pode ter consequências no pós-operatório. Aqui também ele teve o cuidado de manter a faixa de segurança. Aqui está um pouco próximo demais
dos joelhos, ela deve ser mantida cerca de 5 centímetros acima, e essa é uma das faixas mais utilizadas nos nossos hospitais para manutenção do paciente em segurança, tanto contra a movimentação espontânea quanto contra a movimentação passiva, quando se mobiliza a mesa dando lateral, céfalo-declive ou aclive, e aí o paciente fica numa posição mais estável, mais segura. Aqui ilustrando melhor a anatomia do plexo braquial, de maneira bastante simplificada, e o cuidado que deve existir para não abdução excessiva, porque essa abdução, além de estirar o plexo braquial, ela provoca o risco do contato entre a clavícula e a primeira costela, podendo comprimir o nervo, os nervos que vêm compondo o plexo braquial naquela região. Então, é muito importante que se evite a abdução excessiva, principalmente se a cirurgia vai ser realizada com o paciente precisando girar a cabeça para o lado contralateral. Então, são dois riscos, são dois fatos que provocam risco sobre o plexo braquial. A abertura do braço, aquela abdução excessiva, e a rotação do polo cefálico para o lado contralateral, que pode, quando excessiva, levar também a risco de estiramento do plexo braquial. E também, no caso da abdução, de compressão entre a clavícula e a costela. Então, se você mantém o paciente com esses dois fatores associados, o risco ainda é bastante aumentado. De novo, aqui é a representação esquemática dos riscos de uma abdução forçada do membro superior, levando a estiramento e compressão sobre o plexo braquial. Aqui no centro há uma figura que mostra esses erros de posicionamento, além do risco também, quando o paciente está com a posição prona da sua mão, ou seja, com a mão voltada para baixo, como está representado aqui nessa figura, há um risco maior do nervo ulnar ser comprimido contra o seu apoio da mesa. Então, evitar a rotação excessiva do polo cefálico, evitar a abdução excessiva do membro superior, principalmente quando associada a essa rotação do polo cefálico, que compromete mais ainda, ou tende a comprometer mais ainda o plexo braquial, e evitar a posição prona da mão, a palma voltada para baixo, ela acaba forçando um pouco aqui o contato do cotovelo, podendo levar a comprometimento do nervo ulnar. Então, são 3 erros aqui de posicionamento elencados que devem ser evitados a todo custo. Algumas vezes também, em alguns procedimentos cirúrgicos específicos, há necessidade de colocação das mãos do paciente sobre o tórax. Algumas cirurgias de coluna, que são realizadas por via anterior, coluna lombar, o cirurgião pede para deixar as mãos do paciente sobre o tórax, ali, na forma como está demonstrada na primeira figura superior à esquerda. Esse posicionamento deve ser feito com muito cuidado, deve-se observar sempre, primeiro, se está tendo fluxo sanguíneo na parte distal do membro superior. Com o oxímetro é fácil de perceber isso. Muitas vezes, essa flexão excessiva que acontece no cotovelo leva, pela compressão entre braço e antebraço, a dificuldade do fluxo sanguíneo para a região distal. Então, isso aí deve ser feito com muito cuidado. Eu mesmo já surpreendi pacientes que estavam monitorizados com o oxímetro e nesse posicionamento sumiu a onda do oxímetro, então isso representava que o fluxo sanguíneo estava prejudicado pelo excesso de flexão ali. Tem que ser feito com muito cuidado. Da mesma forma, essa flexão leva a comprometimento por extensão do nervo ulnar, que passa ali na região do olecrano, né, do paciente, e se você flete demais, ele vai sofrer estiramento ali. Então, não pode nem abduzir o braço demais, o membro superior inteiro, né, demais,
e nem fletir o braço sobre o antebraço de forma muito excessiva, que pode cortar o fluxo sanguíneo e pode também provocar esse estiramento. Isso é muito comum de se perceber quando a gente está deitado para dormir. Tá? Muitas vezes a gente acorda com a mão formigando porque dormiu com a mão sobre a cabeça e isso levou à flexão do membro superior, do braço, do antebraço sobre o braço e interrompeu ou diminuiu de forma excessiva a circulação sanguínea ali, levando a formigamento da mão. Então, isso se pode acontecer com a gente sem anestesia. Imagina no paciente anestesiado numa cirurgia prolongada, que pode levar a comprometimento isquêmico importante e até a síndrome de encarceramento, né? Pode acontecer a edema, rabdomiólise e a consequência pode ser bastante importante. Veja nesse gráfico como a flexão do cotovelo pode ser prejudicial para a estabilidade, para a manutenção da saúde do seu nervo ulnar. O membro que teve o seu cotovelo dobrado progressivamente, de 0 até 60, 70 graus de flexão, não apresentou importante pressão sobre o nervo cubital, mas a partir de 80 graus de flexão, essa pressão sobre o nervo ulnar começa a aumentar expressivamente e levando a riscos de lesão no pós-operatório. Outros riscos no posicionamento dorsal horizontal estão relacionados a esses erros de posição. Aqui na primeira figura, pode ser visto o nervo radial passando aqui na região lateral do braço e pacientes que são posicionados na mesa e tem nessa mesa aqueles arcos que são utilizados para alguma fixação do paciente ou para colocação de campos para fazer a tenda, separando o polo cefálico do paciente de região cirúrgica. Isso pode, quando o paciente mal posicionado e não protegido, levar à compressão do nervo radial. Isso é raro, mas pode acontecer. Então, pacientes, principalmente pacientes com menor massa muscular, que tem uma superficialização desse nervo radial, podem apresentar lesão desse nervo radial por compressão nessas regiões aqui, levando a alterações funcionais no pós-operatório. Isso tende a regredir, mas dependendo do tamanho da isquemia que isso provocou, do tamanho da agressão mecânica que isso produziu, pode levar a uma recuperação bastante prolongada e até risco de perda de função de maneira permanente. Outro erro também mencionado é esse erro de posicionamento, onde o apoio do membro superior ele é utilizado de maneira inadequada por mau uso ou por mau funcionamento da própria braçadeira, e a braçadeira ela fica mantendo o membro superior no nível abaixo do nível da mesa. Isso provoca estiramento tanto articular quanto do plexo braquial. Pode levar à lesão nervosa, tanto a nível de ombro quanto a nível de membro superior mesmo. Então, o ideal é a manutenção do paciente com o membro superior apoiado numa superfície que tenha o mesmo nível do nível da mesa. Então, preciso ter muito cuidado com esses posicionamentos também. Aqui apenas mais uns exemplos de cuidados que podemos ter e devemos ter com a proteção do paciente. Na primeira figura, à esquerda, o posicionamento de um material de gel ali sob os joelhos do paciente, mantendo aquela curvatura de cerca de 5 a 10 graus, que vai fazer com que haja uma diminuição na tensão da região lombar e também diminui o peso da parte distal desses membros, diminuindo a pressão sobre o calcanhar. E também aproveitou ainda a espuma cirúrgica para envolver os pés do paciente,
fazendo com que haja proteção tanto do calcanhar, do seu contato com a mesa, quanto dos maléolos, que quando em contato entre si, podem também levar à lesão por pressão, dependendo do tipo do posicionamento final, do tipo de cirurgia e do tempo de manutenção em contato. E aqui na figura à direita também a manutenção de uma estrutura bastante interessante que mantém o peso distribuído em todo o membro inferior e a flexão também bastante, levando a bastante conforto e relaxamento da região lombar. São equipamentos que oferecem muita segurança e conforto ao paciente. Em relação à questão fisiológica, os efeitos fisiológicos, os efeitos sobre a fisiologia causados pela posição endocúbito dorsal horizontal, a parte cardiovascular não sofre grandes influências. Um posicionamento neutro em que não há nem aumento nem diminuição do retorno venoso. E se houver uma volemia adequada e um funcionamento cardiovascular adequado, vai ser pouca a chance desse paciente desenvolver alguma alteração no sistema cardiovascular por causa do posicionamento. Mas na parte respiratória temos algumas questões importantes. Podemos ver nesse diapositivo à esquerda o final da expiração. Nesse momento, no final da expiração, quando os alvéolos diminuem o seu diâmetro pela exalação do seu conteúdo, pela perda do conteúdo alveolar, os alvéolos então vão sofrer uma maior redução de seu volume na região dependente, aquela região mais próxima da mesa cirúrgica. Enquanto aqueles alvéolos que se encontram mais próximos da parede anterior do tórax, aqueles mais superiores, eles vão sofrer menor redução do seu calibre, do seu volume, do seu raio, do seu diâmetro. Isso gera uma questão chamada tanto elastância quanto resistência. A resistência à inspiração vai ser maior para a expansão dos alvéolos, vai ser maior nos alvéolos dependentes. Esses alvéolos eles sofrem influência tanto das estruturas mediastinais, principalmente o coração, como também do diafragma, que é empurrado cranialmente pelas vísceras abdominais. E esses dois fatores fazem com que, no momento do final da expiração, os alvéolos da região posterior, aquela região que é dependente, eles tenham um tamanho menor. Mas à medida que o indivíduo começa a sua inspiração e há a contração espontânea do diafragma, contração na verdade involuntária, mas ativa, não é dependente de nenhum ventilador, nenhum aparelho, quando tem essa contração do diafragma, esses alvéolos da região mais dependente, que estão nessa fase com o diâmetro menor, eles têm maior capacidade de expansão, maior do que aqueles que estão próximos à parede anterior, que já estão na fase expiratória com seu tamanho próximo do tamanho máximo possível. Então, isso gera uma elastância maior nesses alvéolos, fazendo com que, apesar desses alvéolos superiores serem mais aerados, eles permanecem com uma quantidade de ar maior durante todo o ciclo respiratório, e na região posterior ou dependente, eles diminuem bastante o calibre, mas graças a essa redução importante do raio, na inspiração, eles conseguem ter uma variação de tamanho importante. Dizemos então que os alvéolos superiores apresentam uma aeração maior, mas os alvéolos dependentes apresentam uma ventilação maior, porque é ali que ocorre a maior parte da troca gasosa, a maior parte do fluxo de gases entrando e saindo. Isso devido a um conceito chamado de elastância.
essa elastância na região não dependente é menor, já que esses alvéolos já vão se encontrar próximo do seu tamanho máximo, mesmo durante o final da expiração. Então, essa região superior, ela já é quase sempre bastante expandida, e a região dependente, ela passa de um momento no final da expiração de pequeno calibre para um momento no final da inspiração de calibre bastante aumentado. Então, isso gera o conceito de que essa região é uma região onde há uma ventilação maior. E nesse paciente, como em qualquer paciente, né, o fluxo sanguíneo sempre vai ser preferencial na região dependente, porque o peso do líquido do sangue é maior do que o peso de ar. Ele tem um peso importante, e a gravidade faz com que haja um fluxo preferencial para essa região. Então, dizemos que a região dependente, ela recebe maior fluxo sanguíneo e recebe uma maior oxigenação. É uma maior ventilação. É uma região, então, de excelente relação ventilação-perfusão. Nesse momento, esse paciente está respirando espontaneamente. Depois que é feita a indução da anestesia, se esse paciente vai ser submetido à anestesia geral, ele vai ser submetido à manobra de laringoscopia, intubação, e vai passar a ter o seu pulmão ventilado pelo aparelho mecânico. Então, a ventilação mecânica, quando se inicia, ela vai gerar um mecanismo diferente de ventilação. Enquanto no momento, na fase em que o paciente estava respirando espontaneamente, o diafragma movimentando principalmente na região dependente, que é onde a maior influência da massa de vísceras abdominais empurrando esse diafragma para cima, então provoca na ventilação espontânea uma maior movimentação aqui. Quando você começa a utilizar a ventilação mecânica nesse paciente, ele vai ter a expansão pulmonar dependente daquela pressão que é injetada via tubo traqueal nesse pulmão. E essa ventilação mecânica vai conseguir expandir com mais facilidade a região não dependente, de forma contrária àquela ventilação exercida no paciente em ventilação espontânea. Por quê? Porque quando a pressão dos gases entra no pulmão do paciente, ela vai ser distribuída pelo pulmão inteiro, mas vai ter uma maior facilidade de deslocar o diafragma na região não dependente, porque na região dependente é uma região que está sob influência das vísceras abdominais. Então, o diafragma não está mais contraindo porque esse paciente está sob anestesia geral. O que está gerando a ventilação aqui é uma pressão que entra e expande o tórax do paciente, mas encontra mais facilidade de ventilação na região não dependente. Só que enquanto a ventilação mudou de região preferencial na ventilação mecânica, o fluxo sanguíneo continua igual que era. O fluxo sanguíneo continua sendo melhor na região dependente do paciente. Então começa a ter uma inversão da relação ventilação-perfusão. Ele começa a ventilar mais na região não dependente, onde vai ter uma relação ventilação-perfusão alta, e vai ventilar menos na região dependente, onde vai ter uma relação ventilação-perfusão inferior. Por isso, em geral, esses pacientes vão ter um pouquinho mais de dificuldade para eliminar o CO2 e para receber o oxigênio que está sendo oferecido para eles. Em geral,
dependendo do paciente, principalmente aqueles pacientes que têm um pulmão um pouquinho mais prejudicado, paciente mais idoso, ou alguma doença pulmonar crônica, a ventilação desse paciente não deve ser feita com a concentração de oxigênio que nós respiramos no ar ambiente sem anestesia, por causa dessa alteração da relação ventilação-perfusão. A ventilação desse paciente tem que ser adaptada com a fração de O2 inspirada um pouquinho mais alta e uma ventilação pulmonar com um volume minuto um pouquinho maior nesse paciente. Então, a utilização da monitorização através da saturação periférica de oxigênio e a monitorização do CO2 expirado vão ser utilizadas para a melhor adequação desse paciente, lembrando sempre que o melhor volume corrente é aquele volume corrente calculado através do peso predito desse paciente, não através do peso real, para que se faça uma ventilação protetiva para esses pulmões pelos diversos riscos e malefícios que uma ventilação com um volume corrente muito elevado pode trazer, como a reação inflamatória pulmonar, desgaste de alvéolos por destruição de surfactantes, entre outros. Então, é importante que se tenha essa noção que no paciente em decúbito dorsal horizontal, se você mantém a ventilação espontânea no paciente com sedação ou com anestesia regional, ele vai ter uma possibilidade de ventilação mais adequada, mais fisiológica, embora qualquer sedação pode, em alguns casos, levar no paciente deitado a microtelectasias, mas a ventilação tende a ser mais fisiológica do que na ventilação mecânica, onde há alteração da relação ventilação-perfusão, necessitando de uma adequação perfeita dos mecanismos utilizados e da estratégia de ventilação desse paciente. Finalizamos aqui, então, o vídeo sobre os cuidados no paciente cirúrgico na posição de decúbito dorsal horizontal. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia.